Olá, para quem me conhece, eu sou o Peterson Machado, desenvolvedor do sistema SAIS. A partir de hoje a gente vai dar início a alguns vídeos para mostrar as principais funcionalidades do sistema. De antemão eu peço desculpa porque eu ainda estou sem isolamento acústico e estou bem perto do aeroporto e é quase que inevitável o barulho de avião, é algo que não tem como editar. Primeiro, falar um pouco a respeito da ideia, o que me levou a construir o sistema. Foi porque, para quem não sabe, eu sou enfermeiro, formado pela Universidade de São Paulo, sou advogado e desenvolvedor. E eu uni essas duas habilidades para preencher uma lacuna que foi constatada ao longo da minha carreira, que existem pouquíssimos ou quase nenhum sistema especializado para enfermeiro. E eu acredito que a evolução tecnológica tem que acompanhar todas as profissões. A gente tem muito sistemas que tratam de prontuário eletrônico de forma multiprofissional, aplicativos médicos nós temos diversos, porém específicos para enfermeiro e equipe tem um ou dois, mas quase que insignificante em relação aos aplicativos médicos. E nesses vídeos a intenção é passar uma visão geral do sistema. Os outros módulos estão sempre em desenvolvimento, sempre tentando aperfeiçoar, para que a gente consiga ir fazendo a divulgação aos poucos e tendo feedback também da clientela. Então, a primeira tela, esse é um sistema especializado em diagnóstico de enfermagem. É um sistema modular, sendo que cada módulo é uma das etapas da SAI. No canto superior à esquerda, a gente tem 4 campos em vermelho. Esta é a área para a gente inserir o PIN, que é um PIN de controle diário. Isso nos permite criar planos semestrais, anuais e até mensais. Aqui a gente tem o botão iniciar, verificar o PIN, botão limpar, entrar e sair. Para que a gente tenha acesso ao sistema, a gente primeiro vai clicar em iniciar. Quando a gente clica em iniciar, o sistema vai verificar qual é a data através de um servidor, portanto não é a data do PC, e ele vai retornar com essa informação de conexão bem sucedida se tiver acesso à internet. E vai solicitar que o usuário forneça o PIN referente, aqui no caso, ao dia 29/11/2023. Então basta clicar no campo e inserir os números correspondentes. Uma vez que tenha preenchido os 4 campos, clique em verificar PIN. O sistema já verificou, o PIN foi verificado com sucesso, ele pede para informar agora o login e senha. A gente vai inserir o login e senha. Se o login e senha estiver incorreto, ele vai informar e a gente vai clicar em entrar. A gente acabou de acessar o sistema. Então, a gente percebe que ele é dividido por abas, né? Paciente, primeira aba, o CID-10, histórico, problemas de enfermagem, diagnóstico, propriamente dito, avaliação nutricional, os arquivos e as parcerias e os links. Como esse módulo é destinado ao diagnóstico de enfermagem, tudo que tem aqui é muito específico. Existem ferramentas que foram desenvolvidas até mesmo pela minha própria experiência como enfermeiro, são
ferramentas inéditas que unem de forma prática o CID-10 ao NANDA, conforme vocês vão perceber ao longo do vídeo. A primeira aba pacientes, a gente tem visualizar pacientes, atribuir identificação, data, hora e calcularidade. Aqui a gente vai visualizar o paciente e a gente não vai precisar digitar o nome, porque a gente já vai ter disponível aqui no banco de dados. Vamos dar um exemplo, a Luísa de Mello. Basta selecionar a Luísa de Mello e clicar em atribuir identificação. Se tiver associada a foto, vai aparecer aqui na área superior à direita. A gente vai atribuir a data e o horário do atendimento e vai calcular a idade. Perceba que aqui essa área em branco, ela foi reservada para que apareçam informações cruciais para a gente não precisar ficar navegando, né, nas abas. A gente vai para CID-10 e vai visualizar CID-10, os CIDs cadastrados. É possível adicionar e deletar os CIDs cadastrados. Para quê? Exatamente porque a gente não vai usar todos os CIDs. E tem CIDs que na prática a gente quase não verifica. Então não existe necessidade de a gente sobrecarregar o banco de dados. Então você vai adicionando o CID conforme a necessidade. Vamos usar o mesmo exemplo que foi utilizado nos vídeos anteriores. A gente vai considerar que ela tem uma pneumonia. Aqui nós temos duas abas, o CID-10 cadastrados e o pesquisa. Aqui a gente seleciona diretamente em pesquisa. A gente pode verificar quais são os diagnósticos de enfermagem associados a essa patologia. Aceitar J18 e vamos clicar em pesquisar por CID-10. A gente vai ter como retorno aqui sugestões de diagnósticos de enfermagem associados ao CID-J18. A gente tem desobstrução ineficaz das vias aéreas, a hipertermia, troca gasosa, a dor aguda, o risco de diminuição da tolerância à atividade, o risco de infecção, o risco de obstrução das vias aéreas e a respiração ineficaz. Lembrando que esses são os títulos do diagnóstico. O diagnóstico não é formado apenas pelo título, ele depende de algumas estruturas que elas vão estar presentes aqui na aba Diag-Enf. Uma vez que a gente já tem mais ou menos uma ideia do que a gente vai utilizar para o diagnóstico, a gente pode seguir para a aba Histórico, que também basta clicar em atribuir histórico, porque o sistema já reconheceu o nome Luísa de Mello e ele busca no banco de dados para qual é o diagnóstico atribuído a essa paciente. Na aba Problemas de enfermagem, a gente vai clicar em criar lista de problemas e aqui basta dar duplo clique para selecionar. A gente vai selecionar a queixa álgica, a dor abdominal, a fadiga, a dispneia e alteração do apetite. Lembrando que essa lista ela vai estar presente quando a gente criar o arquivo ao final do diagnóstico. A gente segue para a aba Diagnóstico e aqui a gente tem duas opções: a do diagnóstico automático e do diagnóstico semiautomático. Aqui a gente pode, por exemplo, clicar em IA e aqui a gente pode selecionar o nome da paciente, copiar e colar. E a gente vai clicar no botão utilizar inteligência artificial. Ou seja, ela verificou que a gente pode verificar aqui pelo nome ou pelo diagnóstico. Esse exemplo aqui que a gente está verificando, eu inseri no banco de dados apenas para mostrar que a gente também consegue colocar no banco de dados
diagnósticos que a paciente já teve, mas que não estão associados ao diagnóstico presente. Isso facilita para que a gente possa selecionar os diagnósticos prontos que foram associados a essa paciente anteriormente. Por exemplo, débito cardíaco diminuído relacionado a episódios de infarto agudo de miocárdio evidenciado pela angina, náusea, arritmia pré-síncope. Esse seria um diagnóstico que ela teve anteriormente. Eu posso selecionar dando um duplo clique aqui. Neste caso, a gente vai associar a dor aguda relacionada pelo acúmulo de fluido e inflamação dos tecidos pulmonares evidenciado pela queixa e alterações de sinais vitais. A gente basta selecionar e escolhe de 1 a 5 em que posição esse diagnóstico vai estar. A gente vai ver aqui na aba diagnóstico. Então a gente escolheu 1. Para apagar, basta clicar no 0. Então esse é o modelo pronto. Se a gente quiser associar agora e fazer manualmente semiautomático, a gente vai, esse mesmo exemplo aqui, seguindo de dor, a gente vai entrar na aba pesquisa, digitar dor e clicar em pesquisar. O sistema vai trazer para a gente 3 alternativas: dor aguda, dor crônica e dor do parto. A gente vai escolher a dor aguda, ele vai aparecer nessa área de transferência. A gente vai voltar para a aba diagnóstico com inteligência artificial e agora a gente vai associar aqui o tipo de diagnóstico. Como se trata de dor, é um diagnóstico com foco no problema. Ele poderia ser de risco, poderia também ser de promoção da saúde ou síndrome. Cada um desses tipos, o sistema vai automaticamente preparar aqui o que será preenchido. São os fatores relacionados e evidências. Por exemplo, se a gente clicar em risco, o sistema ele vai bloquear as evidências. Se a gente clicar em foco no problema, ele vai liberar as duas. De promoção à saúde, ele vai apenas colocar a evidência e bloquear os fatores relacionados. E de síndromes, neste caso, com foco no problema. E aqui a gente vai conseguir colocar quais são os fatores relacionados e as evidências, que são sinais e sintomas, aquilo que fez com que o profissional chegasse até aquele diagnóstico. E na parte de cima, em fatores relacionados, seria a causa, o que provavelmente tem sido responsável por aquele diagnóstico. Ou seja, aqui é possível o profissional colocar diagnósticos novos que não estavam cadastrados aqui anteriormente, mesmo a parte inicial de título sendo a mesma, a partir do título ela é variável. Então, quando for um diagnóstico novo, ele usa o semiautomático. Quando já for um diagnóstico exatamente como já foi atribuído ao paciente, ele pode utilizar essa ferramenta de IA. Isto possibilita um ganho de tempo extremamente considerável. Nas pesquisas feitas até agora, cerca de 85% de tempo, de economia de tempo, é possível conseguir com esse método. Isso é muito válido quando o enfermeiro tem mais de 5, 6, 7 pacientes sob seus cuidados. Quando tem apenas 1 ou 2, é bem tranquilo realizar o diagnóstico dos pacientes, mas quando é uma ala inteira, muitas vezes na prática o profissional acaba escolhendo aquele com maior gravidade, algo que eu nunca concordei, eu sempre tentei ouvir todos. E essa ferramenta aqui permite um ganho de tempo muito considerável. Uma vez que ele tenha realizado o diagnóstico, vamos considerar o segundo também, para ficar um pouco mais dinâmico. Tendo esses dois diagnósticos, a gente vai clicar em exportar TXT. Perceba que a gente vai exportar o formato TXT, porque existe uma ferramenta específica que transforma esse TXT em um documento assinado, codificado
e também com QR Code, que é um aplicativo específico de assinatura digital. A gente clica em exportar, automaticamente ele já envia para a pasta e a gente pode verificar posteriormente em abrir pasta. O sistema vai abrir. Aqui a gente vai verificar que ele automaticamente já atribui o nome. Basta procurar pela data 29 de novembro e ele já vai mostrar para a gente todo aquele relatório que foi feito. Esse ainda não é o documento oficial. O documento vai se tornar oficial quando for aplicado a assinatura digital e transformado em outro formato. Essa ferramenta foi realizada dessa maneira para que esse seja um rascunho que ele possa utilizar outras vezes, porque a assinatura digital vai estabelecer a data também e o horário, e ele não poderia usar em outro momento. Esse documento no formato TXT possibilita que o enfermeiro possa utilizar em outro momento do seu atendimento. Então, seguindo para a avaliação nutricional. A avaliação nutricional, basta que o enfermeiro informe a estatura. Vamos dar valores bem alto e baixo aqui para a gente verificar como que funciona. Vamos considerar que essa paciente tenha 1,78 m e 86 kg. A gente clica em calcular e ele já mostra para a gente quanto que precisa perder para que ela atinja o IMC máximo aceitável de 24,9. Então, nesse caso, o paciente precisa perder 7 kg e 100 gramas. Vale destacar que o sistema também já vai considerar as informações anteriores, como idade, sexo, para estabelecer esse critério. Ele não é aleatório, ele depende desses itens. Tanto é que o padrão, a gente verifica o que o sistema utilizou como padrão, ser do sexo feminino e a idade de 32 anos. E essas informações variam de acordo com esses dados. Seguindo, a gente tem a circunferência. A gente vai colocar um valor aleatório também. 108 e 98. A gente tem aqui o limite estabelecido. E agora a gente vai calcular o gasto energético basal, que é aquele gasto de energia considerando que o paciente esteja em repouso. É o mínimo possível, o mínimo aceitável para esse paciente. E a gente também consegue atribuir diagnósticos de enfermagem associados a esses dados nutricionais. Aqui em arquivos a gente consegue mostrar todos aqueles arquivos da pasta e ao mesmo tempo a gente pode, por exemplo, selecionar o arquivo que a gente acabou de gerar e abrir o arquivo de forma bem prática, para a gente ter uma noção daquilo que foi realizado anteriormente.